Graça e paz. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado, Pai. O Senhor sabe que nós dependemos do Senhor e colocamos esse tempo para que o Teu nome seja glorificado e seja para crescimento de todos nós. Ajuda-nos, Paizinho, e ensina-nos em nome de Jesus. Amém. Nós pedimos que vocês se inscrevam, se lembrem disso, para nos ajudar no canal. E depois, aquele gostei ou não gostei. Vamos continuar nossos estudos. Damos graças a Deus. Já completamos um ano compartilhando com vocês o estudo da Bíblia. E estamos estudando agora o terceiro grupo. Vimos lei, história, e estamos no poesia, sabedoria. Já vimos Jó, Salmos, e hoje vamos começar vendo Provérbios. Tem ainda Eclesiastes e Cantares. São 5 livros do grupo de poesia ou de sabedoria. Provérbios. Algumas Bíblias trazem Provérbios de Salomão. Outras trazem Provérbios. E na Bíblia Católica tem Sabedoria, que é outro livro. Hoje nós vamos ver na Bíblia Provérbios de Salomão. É interessante esse livro porque ele começa apresentando o livro, uma apresentação assim detalhada. No capítulo 1, do versículo 1 até o 7, é uma apresentação. Então começa dizendo: as palavras sábias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. É um manual para a vida de cada dia. Salmos é devoção, é oração, é louvor. Dizem assim que os Salmos é como se fosse o santo dos santos no templo. É a gente com Deus, é a devocional. É um crescimento espiritual, é comunhão com Deus. E Provérbios vai ser agora como se fosse o átrio do templo. Lá no Santo dos Santos, entra de cada vez a gente da presença de Deus no quarto secreto. Agora, Provérbios é no átrio. Os homens se acotovelando, vivendo o dia a dia, se relacionando um com o outro. Então, Provérbios vai trazer sabedoria para esse tempo. É um manual para a vida de cada dia. Então, essa apresentação diz que os provérbios foram escritos para nos ensinar a viver de modo bom e justo. Também para entendermos o verdadeiro sentido da vida. Para aprendermos o que é certo, justo e honesto. Também para ensinar os inexperientes como a vida é. Aprendemos o que é certo, justo e honesto e também ensinando aos inexperientes. Os jovens, dar para eles uma compreensão da realidade, e os que têm já mais experiência, mais vividos, também precisam de sabedoria. Há um ditado, um provérbio diz, vivendo e aprendendo. Então, Salomão, que foi tão agraciado por Deus, ele faz esse propósito de escrever os provérbios para ensinar, dar sabedoria para a gente examinar, compreender profundamente a própria vida, entender os provérbios e entender também as palavras sábias. E ele então, no versículo 7, ele faz um arremate de todo esse propósito de ensinar para a gente compreender, para a gente conhecer, para a gente ser sábio. Então, o versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo começa em Deus. Ele é a chave de tudo. Conhecimento e entendimento e sabedoria vêm do Senhor para nós.
um pastor disse que o estudo de Provérbios é para diminuir o número de tolos e aumentar o número de sábios. Sempre vai jogar com esse contraste, tolo e sábio. Então, aí está a apresentação do livro de Provérbios. É ensinar para a gente aprender, para a gente entender. Então, é o conhecimento e depois, então, a vivência, aplicando na vida diária aquilo que nós aprendemos. São as instruções e observações vigorosas que abordam muitos aspectos da vida diária. Quais são os autores? Salomão. Nós vamos ver depois que ele fez 3.000 provérbios. No livro de provérbios da Bíblia estão mais ou menos os 500. Um pouco mais ou um pouco menos de 500. Por quê? A Bíblia, nós cremos, a Igreja Reformada crê que a Bíblia é inspirada por Deus. Então, os provérbios que estão no livro de provérbios são inspirados por Deus. Então, o maior autor é Salomão. Os sábios da época também, depois nós vamos ver aí o nome de sábios. Os sábios que havia aquela comunicação, aquele intercâmbio de sabedoria. Então, ele pegou também, ele compilou alguns provérbios de outros sábios. Também os homens de Ezequias. Ezequias foi rei de Judá, o reino do sul. Houve um grande avivamento no tempo dele e os homens do rei Ezequias, eles compilaram, eles pegaram os provérbios que Salomão tinha separado. Então, eles também fizeram esse trabalho. E Agur também vai aparecer como autor de provérbios. Agur é aquele que fala, não me dê mais, muito mais, eu não quero ser pobre e nem quero ser rico, nem pobre demais, nem rico demais. Que pobre demais eu posso ter que roubar, fazer alguma coisa errada. E rico eu posso depois esquecer de Deus. Então ele faz uma oração, é o capítulo 30, é o Provérbios de Agur. E no 31, que é o último, o livro de Provérbios tem 31 capítulos, então o rei Lemuel e sua mãe, que fala sobre bebida e fala sobre a mulher. É um capítulo que toda mulher cristã deve ler bastante, deve refletir bastante sobre este capítulo. Tem um pastor que diz que Lemuel é o mesmo Salomão, que é um nome, ele fala que é um nome artístico, mas aqui aparece como se fosse um rei e a mãe dele que o aconselha sobre mulher. Muito bem. Voltando aí aos autores, nesse livro de Provérbios vai aparecer a palavra sábio e sabedoria umas 125 vezes. Então, sabedoria é o tema central. É o tema central. E eles dizem que o provérbio é uma frase ou uma sentença curta, tirada de longas experiências. Então, Salomão, mesmo que foi o grande escritor de provérbios, ele fala sobre soberba, ele fala sobre humildade, ele fala sobre altivez, e ele resume isso. Ele diz assim, a soberba precede a ruína. Então, que ele chega a esta conclusão, que o soberbo vai ser arruinado. Então, toda a experiência que ele tem na vida, que ele vê, ele resume, e os outros que fazem os provérbios também, resume para uma sentença curta que demonstre essa sabedoria. Salomão, nós estudamos lá na nossa linha do tempo, quando no período do Reino Unido, Saul,
Davi e Salomão. Então lá nós estamos agora então no Reino Unido, Salomão. E lembramos quando Salomão fez aquele culto, aquela oferta, aquele sacrifício, e de noite Deus perguntou para ele, quando ele orou a Deus, o que ele queria. E ele pediu sabedoria, discernimento para governar aquele povo. Ele fala que esse numeroso povo. Dizem os estudiosos que quando Davi estava passando o governo para Salomão, Davi estava chegando nos 40 anos e ele estava nos 70 anos e ele estava com 17 anos. Então ele pediu sabedoria e Deus deu para ele. Deus ainda falou para ele, eu vou te dar sabedoria, grandíssimo entendimento, larga inteligência, sabedoria maior que todos os homens do Oriente, sabedoria maior que toda a sabedoria do Egito. E você vai ser mais sábio do que Etã, Emã, Calcol e Darda. O Etã e o Emã, nós estudamos nos Salmos, eles escreveram o Salmo também. Mas Deus falou para o Salomão, você vai ser mais do que eles. Glória e riqueza Deus deu para Salomão. E então, e fama, ele tinha tanta fama que muita gente vinha, muitos reis vinham, muita gente vinha para ouvir a sabedoria de Salomão. Lembra, nós estudamos que a rainha de Sabá veio e ficou admirada. Ela disse assim, é muito mais do que falaram, sua riqueza e a sua sabedoria. E ela bendiz Deus que fez Salomão e os seus ajudantes que podiam viver naquele jeito no palácio. Tem 3.000 provérbios. E no livro, na Bíblia, inspirados, tudo que está na Bíblia foi inspirado por Deus, então cerca de 500. E ele escreveu também 1.005 cânticos. E na Bíblia tem só um cântico, Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Então, ele discorreu também sobre plantas e animais. E a fama dele correu, a glória dele, a riqueza dele. É pena que ele ensinou e Deus aproveitou, deu para ele a capacidade e ficou registrado para nós. E nós sempre vamos lembrar, toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, para corrigir, para nos preparar para boas obras. Então, os provérbios que foram registrados, porque Deus estava dirigindo aqueles homens que estavam fazendo esse trabalho. Também nós temos provérbios populares. Interessante que eu ouvi muita coisa sobre provérbios esses dias e os pastores sempre lembravam disso. Nós temos provérbios. Quando eu cheguei aqui hoje e a minha filha falou que eu estava bonita, eu falei um provérbio que a gente fala, o feio, para quem ama, bonito lhe parece. Pau que nasce torto, morre torto. Esse é provérbio popular. Provérbio popular. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Depois da tempestade vem a bonança. E tem muito provérbio, e tem muita sabedoria nesses provérbios. Mas os que estão na Bíblia são inspirados. Esses passaram no cadinho do Espírito Santo para nos ensinar, para nos fazer sábios nesta vida. O livro de Provérbios, alguns autores fazem certas divisões. Eu estou adotando a Bíblia do Reverendo Shedd, que é atualizada, revista e atualizada, e o Reverendo Shedd, então, fez essa separação. O livro de Provérbios é dividido em 3 partes. Primeira parte, conselho para os jovens. Vai do capítulo 1 até o 10. Segunda parte, conselho para todos os homens, para aqueles vividos, experientes, né? Segunda parte, conselho para todos os homens. E a terceira parte, conselhos para os reis e governantes. Então, ele separa aí
para ficar mais didático, para ficar mais fácil para a gente guardar essas divisões, porque o nosso estudo é um estudo panorâmico, não dá para a gente aprofundar. E que é aquilo que eu falei, como Lutero disse, a primeira vez você chacoalha a laranjeira para cair as laranjas. A gente lê a Bíblia toda, depois a gente volta e vai colhendo laranja por laranja. O nosso estudo, o nosso propósito é um estudo panorâmico. E eu fico morrendo de vontade de falar muitas coisas, porque a Bíblia nunca para de nos ensinar. A gente vai sempre descobrindo, a gente vai sempre sendo alimentado e fortalecido na nossa vida espiritual. Então, primeira parte, conselho para os jovens. Capítulo 1 até o 10. Ele usa muito a expressão filho meu, filho meu. É tão bonito. Eu fico pensando, será que Salomão teve experiência com Davi? Davi não foi bom pai para os outros filhos, pelo menos. Não sei se para Salomão, se eles tiveram mais relacionamento. Mas filho meu é um pai ou um mestre preparando o filho para a vida. Então vai ter todo o assunto que ele acha que um jovem precisa saber. Porque é conhecer, entender e praticar, aplicar os princípios. Esse era o propósito de Salomão, de Deus em Salomão para nós até nos dias de hoje. O versículo que nós 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, ele fala, seja sábio. Meu filho, seja sábio. Leve Deus a sério. Temer o Senhor é levar Deus a sério. Esse é o primeiro passo. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. E no versículo 6 do capítulo 3, ele disse, peça orientação. Pergunte a Deus a respeito de tudo. Reconheça a Deus nos seus caminhos e Ele vai endireitar a sua vereda, as suas veredas. Coloca Deus em primeiro lugar. Consulte a Deus. Tenha uma vida de comunhão com Deus para Ele te dar sabedoria. Filho meu, não te esqueças das lições que seu pai dá, sua mãe. É muito lindo a gente ler os capítulos, ler os versículos, repetir e pensar, Deus falando para a gente. Deus quer nos dar uma vida de sabedoria e de felicidade. Do capítulo 6, estamos falando da primeira parte ainda, e vai até o capítulo 10. Seria interessante que você estivesse lendo cada parte deste livro. Nesse capítulo 6, do versículo 17 até o 19, é uma lista negra de Deus, o que Deus aborrece, o que Deus se entristece quando nós fazemos, quando o jovem faz. Filho meu, não faça isso. O que ele então registra lá, o orgulho. Deus se aborrece, Deus fica triste. Nós não temos nada para nos orgulharmos, né? A mentira, o assassínio é o querer matar o outro, o engano, a maldade, a traição, a discórdia, a preguiça. Então, Salomão vai dando todos esses erros, essas coisas, esses perigos e armadilhas que são colocados diante do jovem e diante de todo homem, todo ser humano, né? E a mulher sedutora. Salomão teve muita experiência com mulher e ele, então, diz que 20% dos livros é sobre esse relacionamento carnal mesmo, amoroso dos cônjuges e sexo também. Mas ele previne muito contra a mulher sedutora, quanto a mulher adúltera. E ele, então, fala sobre a influência das más companhias, a impureza, a intemperança, a ira, as brigas, a inveja. Esses são os conselhos para os jovens. Lê lá de capítulo 1 até o capítulo 10. E nós vamos, então,
Eu vou deixar essa ideia. Leiam em casa essa primeira parte. Procure decorar, faça os quadrinhos para que vocês estejam sempre se lembrando da palavra de Deus. O que nós colocamos no coração é o que nós vamos falar. E também o que colocamos no coração é o que nós vamos viver. Que Deus nos abençoe.